você. Maravilha! Boa noite a todos, que a paz do Senhor seja contigo, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que alegria nessa noite poder ter esse tempo de qualidade. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Lute, que trouxe uma mensagem tão linda através dessa canção. Eu quero ser um adorador por excelência. A excelência, ela é maravilhosa. O nosso Deus é um Deus de excelência. E nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que está aí conectado. Lembrando a todos que a importância de você poder compartilhar este vídeo é muito importante. Faça isso e eu tenho certeza que nós estaremos alcançando muitas pessoas. Quero agradecer primeiramente ao meu pastor Jackson, pastor Akemi, por essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa. Eu louvo a Deus pela vida deles e também de toda a liderança, meus colegas, pastores, pastor Paulo, pastora Marta. Amo a vida de vocês, que Deus possa vos abençoar grandemente. Amém? Bom, eu quero trazer uma palavra para você hoje. E essa palavra eu tenho certeza que vai tocar muito o seu coração. Nós estamos nessa série dos 40 dias, nesse período de 40 dias até a Páscoa. E nesses 40 dias a gente tem tido a oportunidade de sermos ministrados. Nós estamos sendo ministrados. Nós demos início no último domingo e o pastor está falando sobre uma série de mensagens chamado Uma Vida Abençoada. Então todos nós aqui da catedral, das filiais, todos nós estamos nesse mesmo propósito para estarmos aprofundando como ter uma vida abençoada. O pastor Jackson no último domingo falou sobre o perdão. Quem esteve aqui, no YouTube assistindo, pôde perceber quão importante é o perdão, a característica das pessoas que perdoam. Elas também têm uma vida abençoada. E todas as palavras que nós aqui compartilhamos no domingo, nós também compartilhamos durante os nossos pequenos grupos. E a palavra, ela vai causando seu efeito e ela vai fazendo o seu propósito na vida das pessoas. Amém? E eu quero ir nesse mesmo embalo. Hoje eu quero falar sobre uma vida abençoada. E para ter uma vida abençoada, hoje eu quero falar sobre 7 conselhos para uma vida abençoada. Sim, eu venho aqui trazer para você hoje 7 conselhos para uma vida abençoada, ok? A gente percebe, a gente repara durante esse período, principalmente de pandemia, nós temos mais tempo para refletir, para pensar. Nós saímos daquela correria do dia a dia. Bom, muitos saíram, alguns continuam ainda, mas muitos saíram daquela correria, e eu fui um desses que saí daquela correria para refletir e para pensar. E eu vejo à minha volta, eu vejo no mundo como as pessoas, elas estão trocando valores, elas estão trocando os princípios que jamais podem ser negociados. E eu fiz a seguinte questão, o seguinte questionamento: o que eu preciso para ter uma vida abençoada? Qual o conselho que eu tenho para dar para as pessoas que estarão me ouvindo para ter uma vida abençoada? Quais os conselhos, pastor? Esses conselhos eu vou estar entregando para você hoje. Número 1, primeiro conselho que eu dou para você que quer ter uma vida abençoada: seja contente com o que você já conquistou. Ok? Eu vou repetir. Seja contente com aquilo que você já conquistou. Esse é o primeiro princípio. E eu busquei na palavra de Deus e achei um versículo muito importante, que nos dá base
para esse nosso primeiro tópico, que está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11 e ao versículo 13, que diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa última parte, todos nós conhecemos. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas aqui nesse texto o apóstolo Paulo está falando muito mais de poder. Ele está falando sobre o contentamento de ter aquilo que ele já possui. Ele está nos ensinando aqui nesse texto como ser contente com aquilo que você já possui. O apóstolo Paulo, ele já tinha construído muitas coisas. Ele já tinha anunciado o evangelho a muitos lugares. Ele já tinha escrito outras cartas. Ele já havia visto muitos milagres acontecerem. Ele já havia pregoado a palavra em tantas cidades, em tantos lugares. Ele aqui já está assim caminhando para talvez um dos períodos mais críticos, mas ao mesmo tempo mais relevantes da vida dele. E o apóstolo Paulo aqui, ele está já naquele período em que ele entende o que é contentamento. Contentamento é você estar feliz com aquilo que você já tem. Aqui nesse caso, ele deixou bem claro que não é pela circunstância. Ele não vive pela circunstância. Ele não vive baseado naquilo que ele está vivendo no momento. E ele deixa bem claro nesse texto de que ele sabe o que é ter fartura, ele sabe o que é ter em abundância, ele sabe o segredo de viver contente. O segredo de viver contente. Muitas pessoas têm se esquecido do segredo de viver contente. Oh, aleluia! Segure essa palavra. Há um segredo em Deus, e esse segredo está no contentamento. Você já conquistou várias coisas. Deus já te deu essa oportunidade para várias coisas. Para você ter esse gosto por ter experimentado tantas lutas, mas ao mesmo tempo tantas conquistas. E eu quero que você se apegue nesse primeiro conselho. Seja contente com aquilo que você já conquistou. Ok? Segundo conselho. Para ter uma vida abençoada, eu preciso viver o momento presente. Eu preciso viver o momento do agora, do hoje. Eu preciso sair do passado. Excesso de passado causa depressão. Excesso de futuro causa ansiedade. Eu não posso viver no passado, mas também não posso ficar com a minha cabeça no futuro. Planos são bons para ser planos, mas os planos, eles não podem estar sendo vivenciados o tempo inteiro. E eu quero que você carregue esse conselho. Seja uma pessoa que viva o tempo presente. Há um texto em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 ao versículo 12. Eu vou ler. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. Olha a palavra, contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas, nocivas, e submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males,
E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ó homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão de muitas testemunhas. Não fique preocupado, não fique preocupado o que vai acontecer no amanhã, não fique com os seus olhos fitados o que aconteceu ontem. Há uma comparação de que olhar para o nosso passado é que nem olhar no retrovisor de um carro. Você não dirige um carro olhando apenas para frente. De vez em quando você tem que olhar para ver o que passa lá atrás. Mas essa olhada no retrovisor, ela é de vez em quando. Ela não é o tempo todo. Você não dirige olhando para o retrovisor. Você dirige olhando para frente. Olhe para frente. Mas o teu passado, você olha no retrovisor. E aqui nesse texto tão lindo, Paulo, ele descreve que há muitas pessoas que elas querem ser levadas por coisas que não vão trazer edificação. Eu creio, irmãos, que este é o tempo de nós vivermos o hoje, o presente. Você sabe que o agora é inédito. É inédito. O agora é inédito, nunca vai passar. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, esse presente, hoje, esses exatos segundos, essa palavra, esse tempo nunca mais ele vai voltar no tempo. Ele está sendo consumido agora. Ele é inédito. É por isso que quem sabe viver o presente, vive o melhor dele, extrai o melhor de si, porque é no presente que acontece. Nós somos o resultado dos nossos encontros presenciais. É no presente que as coisas acontecem. É no presente que o milagre não acontece no futuro. O milagre não acontece o milagre acontece no tempo presente. As chaves são abertas no tempo presente. A intervenção de Deus acontece no tempo presente. Aleluia! Eu quero viver o presente. Você pode pôr a mão no seu coração aí onde você está e falar: eu quero viver o presente. Aprenda a viver o tempo presente, o momento presente. Tenha paciência e viva esse tempo presente. Mas como eu não posso parar, eu quero ir para o terceiro conselho, que eu preciso entregar 7 para os irmãos aqui hoje. Qual conselho, pastor, que o Senhor me dá para que eu tenha uma vida abençoada? Conselho número 3: enterre o espírito de avareza. Enterre o espírito de avareza. E para esse conselho eu escolhi Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Oh, aleluia! Aqui o escritor de Hebreus está dizendo: sejam os vossos costumes sem avareza. Irmãos, o que é avareza? Avareza, se você buscar lá no dicionário, se você abrir o Google, ele vai te dizer que avareza é aquela pessoa que ele tem um excesso pelo dinheiro ou pelas coisas materiais. Você conhece aquela pessoa que tem acesso, que tem um excesso a mais pelas coisas materiais? Você conhece? Você conhece aquela pessoa que trabalha de domingo a domingo porque ela tem que ganhar as libras? Porque se ela não ganhar, ela fica começando a ficar um pouco nervosa. Essa pessoa que quando fica nervosa porque não ganhou o que ela queria, você pode ter certeza que ela é avarenta. A avareza é quando o dinheiro me consome a ponto de eu ficar,
de mudar o meu estilo, o meu comportamento, ou para bem ou para mal. Quando eu tenho uma mudança no meu comportamento por causa do dinheiro, eu já me tornei uma pessoa avarenta. Eu já me tornei uma pessoa onde o dinheiro, ele é o meu senhor. Nessa pandemia, há muitas pessoas que se deram bem. Há muita gente que ganhou muito dinheiro. Há mesmo muitas pessoas. Mas também há muitas pessoas que sofreram nessa pandemia. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu acredito que Deus, Ele vai sim julgar e olhar os nossos corações no grande dia. E Ele vai contabilizar aquelas pessoas que ganharam muito dinheiro na pandemia às custas de pessoas que não têm. Sabe, uma das coisas que me revoltam é ver, principalmente no nosso país de origem, no meu país de origem, estou falando do Brasil, é ver o quilo do arroz subindo 30%, 40%, 50% durante a pandemia. É ver o preço dos alimentos, é ver o preço, no momento que as pessoas estão perdendo emprego, no momento que as pessoas estão perdendo trabalho. E há aquelas pessoas que querem se aproveitar dessa situação. Eu digo uma coisa para vocês: isso são pessoas avarentas que querem se aproveitar de um momento para poder ganhar o dinheiro. Eu me lembro uma vez, e só para mim passar já para o próximo ponto, só contar essa rapidinho para vocês. Me lembro uma vez que o pneu do meu carro furou. E eu liguei aqui na Inglaterra, aqui em Londres tem aqueles telefones que a gente liga para aquele 24 hours tire fix, alguma coisa assim. E eu liguei. Olha, o rapaz foi muito pronto em me atender, mas eu me lembro que era umas 7 horas da noite, pastor Paul. Ele queria me cobrar em torno de quase 200 libras só para trocar o pneu do meu carro. Sabe, aproveitar aquela situação. E eu me lembro, porque eu trabalho como Uber aqui em Londres. Eu me lembro que naquele dia eu tinha feito exatamente 200 libras naquele dia. Eu trabalhei das 5 da manhã até quase 6 horas da noite. Eu estava fazendo minha última corrida e o pneu do meu carro furou. E ali eu estava num lugar um pouco afastado. Todo o dinheiro que eu ganhei naquele dia foi no conserto daquele pneu. Eu fiquei revoltado, irmãos. Eu fiquei revoltado. Mas a vida é assim. Ah, pastor, mas a pessoa está fazendo o trabalho dela. Será que 200 libras para trocar um pneu de um carro? Eu não estou julgando somente o trabalho desse, eu estou usando um meio comparativo, mas eu quero levar vocês a pensar: será que eu tenho que ganhar muito às custas da desgraça dos outros, do momento ruim do outro? Esse mercado perverso que rege o mundo inteiro, aonde o pobre está cada vez mais pobre, o rico está cada vez mais rico. Esses momentos em que o pobre necessita mais do trabalho, mas o rico não quer saber do pobre, o rico quer engordar a conta dele. Eu digo uma coisa: Deus repreenda o espírito de avareza do nosso meio. Eu me levanto numa voz profética aqui e eu dou esse conselho: se você quer ter uma vida abençoada, não viva a custas dos outros, não viva do dinheiro dos outros, viva da providência de Deus, mas sendo grato a Deus, usando de generosidade e não sendo apegado ao dinheiro. Esse é o conselho número 3. Então, conselho número 3: enterre o espírito de avareza. Vamos para o quarto. Pastor, o que eu preciso para ter uma vida abençoada? Me dá mais um conselho e eu dou o número 4 para você. Sinta prazer em Cristo. Amém? Vou falar nessa câmera aqui. Sinta prazer em Cristo.
Amém? Sinta prazer. Pastor, por que sentir prazer em Cristo? Porque muitas pessoas perderam o prazer de estar com Cristo. Isso não pode. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, versículo 10, diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor do quê? Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O apóstolo Paulo aqui mais uma vez trazendo um texto riquíssimo. Eu amo esse texto, eu amo essa palavra. Ele olha para as tribulações como uma oportunidade de sentir prazer. De sentir prazer no Cristo, de sentir prazer na palavra de Deus. Por amor de Cristo ele sente prazer. Alguém está me ouvindo aqui? Alguém está me vendo aqui? Ei! Pare o que você está fazendo agora. Escute isso, escute essa palavra. Deleitar-se no Senhor faz parte de uma vida cristã saudável. Deleitar-te em Deus faz parte de uma vida cristã saudável. Só os abençoados têm esse tipo de sentimento de me deleitar. Vou contar um segredinho aqui para vocês. Os momentos de mais crises, das maiores crises da minha vida, foram os momentos que eu tive mais deleite no Senhor. Às vezes eu já peguei o carro andando pelas ruas dessa cidade, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, levando gente para o aeroporto. E eu descer uma pessoa, entregar essa pessoa no destino, fechar, quando a pessoa fecha a porta do carro, de eu olhar, respirar fundo, e eu falar: ai Pai, agora só sou eu e o Senhor. Senta aqui do meu lado, vamos ter um momento junto. Oh queridos, eu já cansei. Cada rua de Londres, cada estrada que eu rodo aqui no meu trabalho, eu sinto a presença de Deus. E às vezes eu tô passando, às vezes pela M25, e eu ando pela M25, e eu lembro, poxa, um dia eu passei aqui chorando, e eu lembro daquele dia. Mas foi o dia que eu passei com o Senhor, que eu estava sós com o Senhor. Você quer ter uma vida abençoada? Aprenda a deleitar-te no Senhor. Aprenda a descansar. E não só descansar, aproveita para encostar o seu rosto no ombro dele, para chorar na presença dele. Nos dias de maiores angústias e maiores adversidades, o apóstolo Paulo está dizendo: é aí que eu me sinto mais forte. É quando eu estou fraco, eu me sinto mais forte. Você pode dizer isso junto comigo? Diga comigo: quando eu estou fraco, aí é quando eu estou forte, fortalecido. É na fraqueza do homem que se manifesta o poder de Deus. A glória de Deus desce quando o homem se sente fraco, porque é na nossa fraqueza que se manifesta o Espírito Santo de Deus. Pastor, eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo tão preocupado, tão para baixo, tão cabisbaixo. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. É nessas horas que o poder de Deus desce. É nessas horas que a glória de Deus desce. Mas o Senhor não sabe a minha situação. Eu estou sem trabalho já tem dias. Eu tenho chorado todos os dias. Eu tenho chorado todo o tempo. Ei! É nessas horas que o poder desce, que a glória desce, que a unção desce. E deixa eu te contar uma coisa: quem conquista nas lutas ganha autoridade, ganha chaves.
Você conquista a autoridade no meio das lutas, dos ventos, das dificuldades, se deleitando em Deus, agradecido, contente em Deus. Prazer em Cristo. É isso. É ter essa habilidade no seu coração. Vamos para o quinto. Pastor, o que eu preciso? Qual o conselho que o Senhor me dá para ter uma vida abençoada? Pega o papel, pega a caneta, anote. Entenda que a vida é mais importante que tudo. Entenda que a vida é mais importante que tudo. Tudo é tudo. Means all. Everything. Everything. The life is the key. A vida é a chave. Sabe o que é a definição do que é principal? Sabe o que é? Principal é fazer da coisa principal que ela se torne principal. É o principal. Pegou? O principal é fazer da coisa principal, principal. Não tem outra coisa. A vida é mais importante do que tudo. A vida é mais importante que dinheiro. A vida é mais importante do que casa. A vida é mais importante que filho. A vida é mais importante do que esposa. A vida. Por quê? Sem a vida não há esposa. Sem vida não há filho. Sem vida não há vizinho. Sem vida não há nada. Sem vida não há construção. Sem vida não há nada. A vida é mais importante. E o que é a vida? A vida. A vida é Deus. Deus é a vida. Mateus capítulo 6, 25, 24. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos ou ansiosos, em algumas versões, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Como diz Salomão, vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade significa passageiro. Tudo passa, a vida tudo passa. Esse tempo que você está vivendo bom, ele vai passar. Esse tempo ruim também vai passar. As coisas passam. Nada fica, o mundo está acelerado, as coisas estão aceleradas. Tudo passa. Mas tem uma coisa que não passa. Sabe o que não passa? A palavra de Deus. E eu quero aqui trazer a palavra de Deus com a conexão da vida. A palavra de Deus é a vida. Deus é a vida. Jesus Cristo é a vida. A morte na cruz do Calvário é a vida. Quer saber o que é a vida? A vida, ela é o plano de Deus para nós. Quando Deus ele soprou em nossas narinas o sopro de vida, e ele introduziu em nós vida. Nós temos a vida é o mais importante. Tudo que é a favor da vida
é de Deus. Você quer uma definição de pecado? Pecado é tudo aquilo que é contra a vida. A sua vida, a vida do outro, a vida dos animais, ou até mesmo o meio ambiente que nós vivemos, a vida. Existe vida. Você está num mundo que não existe só a sua vida, existe a vida dos demais. O que é pecado, pastor? É tudo aquilo que eu vou contra a vida de alguém ou a minha própria vida. É tudo aquilo que eu vou contra a vida de Deus, o princípio de Deus. Isso é pecado. Andar em pecado é você não dar valor às questões da vida. Mas eu quero que você entenda no ponto número 5, nesse conselho. A vida é mais importante do que tudo. Tem gente que faz a seguinte pergunta, há anos que você faz essa pergunta: pastor, como parar de pecar? Eu não aguento mais pecar. Sabe quando você vai parar de pecar? Quando você entender que ninguém tem o direito de ir contra a vida. O pecado vai contra a vida. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele não tem nada a ver com a vida. O pecado tem a ver com a morte. Eu não fico todo dia, meu Deus do céu, perguntando: Senhor, hoje eu não quero pecar. Não quero, não é essa a proposta. Não é isso que eu estou querendo te ensinar. Sabe o que eu estou querendo te ensinar? Sabe o que eu quero que você entenda de uma vez por todas? É que a vida é mais importante do que qualquer coisa. É a vida. Quando eu preservo a minha vida, quando eu me cuido, eu não preciso ficar focado. Deus, o que eu posso fazer para mim parar de pecar? É eu identificar que existe uma vida dentro de mim. Eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar bem. E quando eu me trato bem, quando eu me cuido, eu estou cuidando da minha vida. Bom seria se todo mundo soubesse cuidar da sua própria vida. E é a palavra de Deus. Se você cuidar bem da sua vida, você manter a sua vida, você não estará mais em pecado. Quando você ajudar alguém, quando você estende a mão para alguém, você não está ajudando uma causa. Eu estou ajudando uma causa. Não é sobre causa, é sobre vida. A igreja é a igreja por conta do que, pastor? Por conta de uma causa? Não é a causa, é porque são vidas. Eu quero saber de causa, eu quero saber de vidas. Eu quero ajudar o maior número de vidas possíveis, porque são vidas, e todas as vidas são de Deus, todas as vidas pertencem a Deus. E esse tipo de mentalidade, quando eu entendo, eu vou muito mais além do que causa, é a vida. Princípio número 5, entenda que a vida é mais importante do que tudo. 6, penúltimo, pastor, qual o conselho que o senhor me dá para ter uma vida abençoada? Número 6, entenda que o ser é melhor do que o ter. Entenda que ser é melhor do que ter. Lucas capítulo 12, versículo 15. Põe na tela aí para nós. Maravilha. Diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você me ouvindo, você pode até pensar, né? Poxa, esse pastor não gosta de dinheiro, esse pastor não gosta de bens, porque ele está descendo a ripada, né? Você se engana, eu gosto muito, eu acho que dinheiro é legal. É bom ter dinheiro sim. Não sou contra o dinheiro e não estou pregando, falando que você também tem que se ausentar. Não, é bom você ter dinheiro. E que você tenha bastante dinheiro e que eu também tenha bastante dinheiro. Mas a minha vida não está pausada naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho.
Você já parou para pensar? Será que você tem alguém aí que está desesperado, pensando até em se suicidar, pensando até em coisas horríveis, porque já tem um tempo que não consegue comprar a casa que queria? Gente, vamos parar com isso. Gente, eu tô vendo, olha, eu tô vendo tanta gente decepcionada com Deus. Eu quero que isso seja uma palavra que mude o seu pensamento. Vamos parar com isso. Vamos levantar essa cabeça. Ah, pastor, já tem anos que eu não conquisto nada, que eu não tenho nada. Ei, antes de você conquistar alguma coisa, existe um ser dentro de você. Olhe para dentro de você, olha a saúde que você tem. Se você tem filho, olha os filhos que você tem. Entenda de uma vez por toda que para ter uma vida abençoada, a bênção não está relacionada à questão de bens. Eu preciso ter bens, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não está baseada nisso. Está baseada em Deus, está baseado na palavra de Deus. Oh meu Deus, como é difícil entender isso. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está bem, uma hora está mal. É gangorra, é brincar de gangorra. Tem gente que não parou de brincar de gangorra desde os 3 anos brincando de gangorra. Para! Chega! A sua boa vida não consiste nos seus bens. Oh, aleluia, que Deus tenha misericórdia de nós. Ele tem cuidado de nós, Ele é o nosso Deus. Pastor, por último, o que eu preciso para ter uma vida abençoada? Qual o 7º conselho que o Senhor me dá? E eu encerro. Para ter uma vida abençoada, eu preciso dar significância aos traumas do meu passado. Oh, aleluia. Eu vou repetir. Conselho número 7. Dê significância aos traumas do passado. Jó. Ei, Jó. Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22 diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Dê significância aos seus traumas. Quero me dirigir a você. Você que já teve tanto sofrimento. Eu também já tive muito sofrimento. Quer ouvir algo que vai transformar você? Nunca dê. Preste atenção. Se você tiver um papel e uma caneta, você anote aí. Nunca fica contando vantagem daquilo que te aconteceu de bom na sua vida. Você afasta as pessoas de você. Quando você fica contando vantagem. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Ninguém está interessado naquilo que você tem ou que você deixou de ter. Você quer aproximar as pessoas? Você quer transformar a vida de pessoas? Você que quer ser um influenciador? Você que quer influenciar teu PG? Você que quer que o seu PG cresça? Conte para eles as suas superações. Conte para eles os seus traumas. Conte para ele aquilo que você já passou. Superações? As superações falam muito mais do que as vantagens. Eu não estou aqui para contar vantagem para ninguém. E eu não quero contar vantagem para ninguém, porque ninguém precisa ouvir das minhas vantagens. As pessoas precisam ouvir das minhas superações, das suas superações. A mensagem do Evangelho, ela se torna uma mensagem eficaz quando você mostra as suas superações. As pessoas têm muito mais vontade de aprender com superações. Sabe por quê?
Porque muitos desistem no meio das lutas, no meio das dificuldades, mas quando elas ouvem que alguém superou, ai meu Deus, é um ânimo que dá, é uma injeção de ânimo que vem, de saber que uma pessoa superou. Se alguém superou, eu também posso superar. Ei, querida, eu não venho trazer más notícias para você, eu venho trazer a notícia de que Deus, Ele superou a morte. Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele superou a morte. Sabe o que isso significa? Significa que Ele deu um novo sentido para a vida. Jesus deu significância à vida. É por isso que existe antes de Cristo e depois de Cristo, porque antes havia morte, mas agora existe vida, e Jesus Cristo é a vida. Jesus é a vida. Ele superou a morte. Jó superou a crise. Jó superou tudo que ele tinha passado, tudo, você conhece a história. E ele superou, e ele trouxe vida. Oh, aleluia, já estou terminando. Eu quero que você feche os seus olhos, e que você dê nova significância aos seus traumas, às suas lutas. Coloca uma moldura. Pastor, mas não dá para esquecer. Eu não estou pedindo para você esquecer o seu passado, mas eu estou pedindo para você dar significância a ele, e que você supere, porque através da superação, você terá autoridade, e eu quero que você tenha essa autoridade. Pai, em nome de Jesus, 7 conselhos para uma vida abençoada, 7 conselhos para mudar a história de alguém. 7 conselhos. Obrigado pelos teus conselhos. Obrigado por tudo, Senhor. Visita essa casa, Pai. Visita esse irmão, essa irmã. Ajude-os. Que o Senhor mostre a eles que a superação é possível, porque o Senhor superou a morte para nos dar a vida eterna. Somos gratos a Ti pela vida. Somos gratos a Ti por uma vida abençoada, porque os nossos princípios, os nossos valores não serão mudados, mas permanecerão intactos. Não porque nós somos bons, mas porque nós dependemos do Senhor. Não porque somos alguma coisa, mas porque nós somos Teus filhos, obedientes ao Senhor, obedientes à Tua palavra. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Seu princípio e a Sua palavra possa habitar nos nossos corações. Que a Tua palavra venha reinar e possa viver. E que as nossas superações dê uma nova significância para as nossas vidas e nossos corações. Amém? Deus abençoe você. Quero agradecer você que teve todo esse tempo com a gente. Nós vamos passar um vídeo agora sobre os 40 dias que nós estamos vivendo. Amém? Fica aí ligadinho, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Deus te abençoe. Fique com Deus. 40 dias para a Páscoa.